Prezadas irmãs, prezados irmãos, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. A doutrina espírita é para cada um de nós um medicamento de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento, mas acima de tudo de acordo com a nossa curiosidade e a nossa dedicação. A vida não dá nada de graça a ninguém. Nós observamos quando estudamos o Evangelho que em determinado momento Jesus diz: observai os lírios do campo, não fiam nem tecem, e nem Salomão em todo o seu esplendor jamais se vestiu como um deles. Observai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, e Deus lhes proveu o alimento. E esta parte do Evangelho sempre nos encantou pela sua proposta de que Deus é este Deus de amor e bondade que ampara e protege não apenas os seres humanos, mas todas as formas de vida no planeta Terra, até os lírios do campo, até as aves dos céus. Eu trabalho diariamente com essa máquina de fazer loucos ou de fazer estudiosos, chamada computador. E um dia, ao receber um e-mail de uma pessoa amiga, veio embaixo uma frase: Deus dá comida aos pássaros, vírgula, mas. Toda vez que vier a palavra mas, com uma vírgula antes ou uma vírgula depois, prepara, porque a bordoada vem na nuca da gente. Então dizia a frase de rodapé do e-mail: Deus dá comida aos pássaros, mas não coloca nos ninhos. E eu disse: gente, eu nunca havia pensado nisso. Deus dá de comer aos pássaros que não semeiam nem ceifam. Ceifam quer dizer colhem. Observai os lírios do campo, nem Salomão em todo o seu esplendor jamais se vestiu como um deles. Provando que Deus oferece até o reino animal, ao reino vegetal, a ajuda que muitos de nós às vezes nos negamos ou negamos ao próximo mais próximo. Mas esta frase veio abrir a minha cabeça. Deus dá comida aos pássaros, mas não coloca nos ninhos. Por isso eu disse que o Espiritismo é para cada um de nós um remédio abençoado, um bálsamo, um lenitivo, onde nós recebemos, através do passe da água fluidificada, no ambiente espiritual da instituição. Nós sabemos que aqui dentro o ar que respiramos é diferente do ar lá fora. Amigos espirituais, magnetizadores do plano maior, chegam antes da primeira pessoa abrir o salão. E da mesma forma que uma dona de casa atenciosa passa a vassoura no chão e usa o aspirador de pó, quem tem, para tirar o pó das cortinas, catar as teias de aranhas no canto da... Um dia eu falei assim, quando eu virei, estava cheio de teias de aranha, aí ficou parecendo que era encomendado. Tirar as teias de aranha dos cantos, tirar o pó. O aspirador de pó é um aparelho excelente para quando pode ser utilizado. Estes amigos espirituais chegam mais cedo e com equipamentos retiram do ambiente toda e qualquer energia malsã, preparam o ambiente, magnetizam. Hoje nas clínicas Maslow, na Áustria, na Europa e nos países onde os artistas, gente de gosto e de peso, pode pagar milhares de dólares por alguns dias no spa, a ozonioterapia está sendo utilizada como um recurso extraordinário. E André Luiz vai dizer, em 1944, 45 e 46, pelas mãos abençoadas do Cândido Francisco Xavier, o médium o apóstolo da mediunidade, ele vai dizer que esses amigos espirituais criam, modificam a carga de ozônio dentro do ambiente do centro espírita, dentro da câmara de passe. No trabalho que está sendo feito com as crianças, é impregnada uma carga de magnetismo salutar para que elas possam receber da instituição espírita recursos magnéticos
espirituais que muitas vezes o ambiente do lar não oferece. Seja pelas dificuldades de relacionamento, sejam pelas dificuldades afetivas, emocionais, financeiras ou outras situações mais. Mas eu disse lá atrás, cada um de nós então, todos nós podemos receber neste ambiente de acordo com a necessidade e com o merecimento, sim, mas, aí vem o mas com a vírgula depois, de acordo com a nossa curiosidade, com o nosso interesse, com a nossa integração àquilo que propõe a obra de Allan Kardec. Porque não adianta você chegar e dizer assim, ah, Falcone, eu tenho em casa as obras de Kardec todas encadernadas, mandei colocar uma capa de couro, mandei bordar letras douradas, porque eu quero venerar Allan Kardec. Excelente. E quantas vezes você já abriu o livro? Não, eu deixo lá com todo carinho. Virou talismã. Então, me empresta um livro de Kardec ali, por favor. É como pegar um livro de Kardec e colocar na prateleira, no consultório, no escritório, no ambiente de trabalho, como que, tendo um livro de Kardec, nós estamos atraindo bons fluidos. Talismã. Livro dos Espíritos diz isso. Principalmente o Evangelho. Ah, os Espíritos vão passar, vão ver o Evangelho e vão me ajudar. Na minha terra diz, este é irmão deste. Não ajuda não, querido. Mas então não adianta nada. Peraí, vamos com calma. Não é assim. Por quê? Amanhã a senhora desencarna. Por que eu peguei essa? Já passou para outro, já passou para outro. Vocês vão ver, daqui a pouco eu já apontou o dedinho para outro. Vocês vão ver o que eu vou contar daqui a pouco. E aí a senhora chega no mundo espiritual e os mentores amigos perguntam, leu Kardec? E eu tinha os livros todos. E onde é que estavam os livros? Na estante lá em casa, num lugar protegida por um vidro. Aí os amigos espirituais descem. E quando chegam e abrem os livros, estão todos comidos de cupim por dentro. O cupim morreu ali dentro lendo Allan Kardec. É um cupim espiritualizado, já está em nosso lar, ao lado do governador, de veneranda. E a senhora para onde vai? Não, para o 2 Brau, o Brau já está cheio, não tem vaga no Brau. Não adianta ter os livros de Allan Kardec. Você colaborou com a editora, com a livraria, mas não colaborou com você. Por isso está no Evangelho. Diz Jesus, quando quiserdes conhecer uma árvore, observa ali os frutos. Por quê? Ninguém colherá figos em espinheiros, nem uvas em abrolhos. Pelo fruto conhecereis a árvore. O que o Centro Espírita nos propõe? O que a doutrina espírita nos propõe? Vamos consultar Kardec. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Até que enfim alguém falou pela primeira vez. Ontem em Cachoeiro, quando eu fiz essa pegadinha, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro, a maioria fala mandamento. E nós dizemos, o Espiritismo não manda na vida de ninguém, respeita o seu, o meu, o seu, o meu livre arbítrio. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, não ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. O Espiritismo é uma doutrina dinâmica, de transformação pela fé raciocinada. Se o Falcone sair de Juiz de Fora, chegar aqui e for apresentado como o Falcone, e fizer uma série de elogios, e eu falar um monte de abobrinhas, um monte de coisa sem pé, sem cabeça, antidoutrinária, ao invés de falar de Espiritismo, de Kardec e de Jesus, eu falar de falconismo, da minha interpretação, daquilo que eu acho, assim que eu sentar, o dirigente da casa, o dirigente da reunião, levanta, pega o microfone, agradece o meu esforço de deslocar das Minas Gerais para cá, mas vai virar para os senhores e senhoras e dizer, infelizmente, aqui
nesta instituição, nós não seguimos essas loucuras que o Falcone falou. Nós aqui seguimos Kardec e coloca os pontos nos is. Aonde que está a caridade do dirigente para com o expositor que veio de longe? A caridade está naquilo que o Espiritismo nos apresenta.